O primeiro vídeo do ano de 2024, que seja um ano maravilhoso para todos nós, que seja um ano de muitas vitórias para vocês, muito sucesso para vocês, muita saúde. Peço para vocês que estou extremamente confiante em relação ao Flamengo. E por falar em Flamengo, temos muitas notícias do rubro-negro carioca, Everton Ribeiro. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Outro jogador que hoje não é mais jogador do Flamengo, mas continua na mídia aí envolvendo o Flamengo, é Everton Ribeiro. Porque hoje acabou o contrato do Everton Ribeiro com o Flamengo. E eu apurei todos os detalhes, tintim por tintim, como está a situação do Everton Ribeiro. Antes de mais nada, eu vou ler aqui aquilo que eu botei no Twitter e também no meu Instagram, @VeniCasagrande, a minha opinião sobre essa situação, porque eu vejo muita gente criticando o Flamengo, como se o Flamengo estivesse ignorando o Everton Ribeiro, como se o Flamengo não quisesse renovar com o Everton Ribeiro, como se o Flamengo estivesse tentando manchar a imagem do Everton Ribeiro, que é um ídolo. E não foi isso que aconteceu. A verdade foi o seguinte: o Flamengo fez proposta a Everton Ribeiro por mais um ano de contrato e bateu o pé com essa postura. O Everton Ribeiro inicialmente pediu 2 anos de contrato, depois que o Flamengo não aceitou. Depois os representantes fizeram uma contraproposta ao Flamengo. 1 ano de contrato, mais 1 ano se o meia disputasse um determinado número de jogos em 2024, como aconteceu com Davi Luiz recentemente. O Flamengo não topou, porque só quer dar mais 1 ano de contrato, até dezembro de 2024. O jogador, até o momento, também não aceitou aquilo que o Flamengo propôs. Isso é negócio, gente. É negócio. Business. Não procede que o Flamengo não quis renovar. Isso é mentira. O fato é, a diretoria fez a oferta e o jogador não topou a oferta até agora. E tá tudo bem. Repito, isso é negócio. Cada um defende o seu lado. Ah, mas o Everton Ribeiro é ídolo. Gente, chega disso. Tem que parar e analisar números. Aí vocês vão me falar assim, beleza, o Flamengo ofereceu qual tipo de proposta? 1 ano de contrato mantendo os vencimentos, sem reajuste, seria apenas um reajuste ali da inflação. Beleza. Quais clubes fizeram proposta a Everton Ribeiro? Eu vou falar aquele que eu sei. O Bahia fez uma proposta, financeiramente falando, melhor do que a do Flamengo, 30% a mais do que ele ganharia no Flamengo, além disso, um tempo maior de contrato, 2 anos. O Bahia fez essa oferta para o Everton Ribeiro. Vem aí o Cruzeiro. O Cruzeiro oficialmente não fez oferta, mas já avisou: eu não vou entrar em leilão e nem farei loucuras financeiras. O que isso quer dizer? Não vai fazer a mesma oferta financeira que o Bahia fez. Com certeza valores menores. E tá certo, o Cruzeiro não pode fazer loucuras financeiras por um jogador. Vem, ele já aceitou a proposta do Bahia? Apuração junto a pessoas do jogador. Não, ele ainda não aceitou e, pelo que me relataram, ainda não tem data para assinar nada. É indefinida a situação do Everton Ribeiro. A gente não sabe qual clube ele vai jogar. Tem esses clubes e eu tenho certeza que mais clubes vão aparecer, porque Everton Ribeiro é um baita jogador. Tem 34 anos, é um baita jogador. Eu só acho que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim. É um jogador que vai atuar pouco. Agora, em outro clube, ele pode render muito. E tá tudo bem. O torcedor do Flamengo não tem que ficar parando, analisando, meu Deus, e se ele jogar em outro clube? Beleza, ele pode também não jogar em outro clube. Ele pode ir para o Bahia, exemplo, hipoteticamente falando, pode ir para o Bahia e não render nada. Ele pode ir para o Cruzeiro e não render nada. Ele pode ir para um Palmeiras e não render nada. Só que o torcedor do Flamengo tem que entender que o Flamengo fez aquilo que achou que deveria fazer. E outra, não é justo dizer que o departamento financeiro brecou que o departamento de futebol desse mais 1 ano de contrato. Não chegou a isso. Até porque, pelo que eu sei, se o departamento financeiro fosse de fato decidir algo, nem 1 ano de contrato dariam. Inclusive a pessoa me falou aqui, ó, vou até ler exatamente o que a pessoa disse. É a verdade mesmo. O futebol manda uma ideia de orçamento, financeiro analisa, debate, aprova e leva para o conselho de administração. Com isso, temos o orçamento e trabalhamos dentro dele, seja para folha ou contratação. Financeiro não participa de debate sobre essa contratação, renovação, montagem de elenco. Pronto, tá aí para vocês. E isso, quem me falou, não foi uma pessoa do departamento financeiro, foi uma pessoa do departamento de futebol.
Ou seja, o departamento de futebol está confirmando aquilo que a gente está dizendo aqui no vídeo para vocês. E essa é a situação do Everton Ribeiro. Não sei para onde ele vai. Acho que nem o Everton Ribeiro sabe ainda para onde ele vai, porque ele ainda não definiu, pelo menos segundo pessoas ligadas ao jogador. E vamos começar aqui o vídeo, infelizmente, com uma notícia muito triste, uma notícia... Nossa, eu não queria falar sobre isso logo no primeiro dia do ano, mas infelizmente o massagista Denis morreu aos 75 anos. Cara, o Denis era uma figura extraordinária, profissional do clube. Ele lutou contra um câncer no cérebro desde 2022. Essa notícia aí, enfim, no primeiro dia do ano. Ele tinha 75 anos, trabalhou no clube 42 anos. Gente, ele acompanhou tudo de perto. Ele cuidou do Zico, ele cuidou do Gabigol, ele cuidou do Leandro, ele cuidou de todo mundo, cara. Ele cuidou do Flamengo. A verdade é essa. Então fica aqui meu abraço muito forte para a família do Denis. Que Papai do Céu receba o Denis de braços abertos lá no céu, porque ele merece, cara. Era uma figura extraordinária. Que ser humano, cara. Que ser humano. É muito difícil encontrar pessoas assim. Eu não vejo uma pessoa que falava ou falou mal do Denis, muito pelo contrário. E quem quiser, o velório será amanhã, tá? Na verdade, nessa terça-feira, amanhã, terça-feira, dia 2 de janeiro, no Salão Nobre da sede do Flamengo, lá na Gávea, e vai começar às 9 horas da manhã, tá bom? Vai ser para funcionários, atletas, família, torcedores também, aberto ao público até às 13 horas, o famoso 1 hora da tarde. E o sepultamento será às 16 horas no Jardim da Saudade, em Mesquita. Então, um abraço forte aí na família do Denis. Vamos lá falar, não tem jeito, temos que continuar falando do Flamengo aqui, mas um abraço forte aí na família do Denis. O diretor do Corinthians, Rubens Gomes, o famoso Rubão, ele deu entrevista à Rádio Guaíba, lá de Porto Alegre. Ele falou sobre o interesse no Thiago Maia e disse o seguinte: houve uma conversa com o Flamengo, mas não evoluiu. O Flamengo se interessou em Fausto Vera e nós nos interessamos em Thiago Maia e Mateuzinho, mas temos de retomar as conversas. Gente, eu já falo logo, o Flamengo não vai fazer troca de jogador. O Flamengo pode fazer uma venda do Thiago Maia ao Corinthians e depois tentar a negociação com o Corinthians relacionada a Fausto Vera. Agora, troca, até porque o Corinthians nem pagou o Argentino Júnior da venda aí do Fausto Vera. Ainda tem essa dívida do Corinthians. Então não faz o menor sentido. Isso é uma informação para vocês. E hoje o portal Meu Timão, que é um portal de muita credibilidade, que acompanha o dia a dia do Corinthians, noticiou que Corinthians conversa com o investidor para viabilizar sonho por Gabigol. E o Rubens Gomes, o Rubão, nessa entrevista à Rádio Guaíba, ele disse o seguinte sobre Gabigol: hoje é um sonho, mas que pode se tornar realidade. Negociação complicada, uma coisa difícil para se negociar. Tem que se acertar todas as partes, mas é um sonho que pode se tornar realidade. Fecha aspas. Galera, informação. O Corinthians pode ter esse sonho, mas esse sonho não será realizado nessa janela de transferência. O Flamengo não vende Gabigol nessa janela de transferência. Isso é informação. Não vende. Todo mundo está alinhado na diretoria do Flamengo para não fazer nenhum tipo de transação envolvendo Gabigol com o Corinthians. Ele pode sair, que seja para fora, e com uma proposta muito boa financeiramente falando para o Flamengo. Agora, o Flamengo vendeu o Gabigol para um clube do futebol brasileiro, esquece. Flamengo não vai vender nessa janela de transferência. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Beleza, pode assinar o pré-contrato, mas só vai sair no fim do ano. Agora, nessa janela de transferência, esquece. Isso não vai acontecer. A informação aí que a gente trouxe em primeira mão há cerca de 3 dias, Fortaleza negociando com o Flamengo a contratação do goleiro Santos, e hoje, dia 1º de janeiro, as conversas avançaram muito e o Fortaleza encaminhou a compra do goleiro Santos junto ao Flamengo, tá? Contrato será de 3 anos. O Santos ele não queria ser emprestado, ele só sairia do Flamengo se fosse em definitivo. Fortaleza fez a proposta ao Flamengo, o Flamengo gostou da proposta e está muito próximo de vender o goleiro para o Fortaleza. Ver quais são os valores. Eu fiz um combinado com a minha fonte que só vou falar valor depois que ele me der o ok. E esse ok não veio até a gravação desse vídeo. Então eu vou esperar. Até porque
pelo visto, o valor vai ser bem abaixo daquilo que o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense para contratar o Santos. Porque, pelo que eu estou entendendo, se o valor vazar, o Flamengo pode voltar atrás por conta da repercussão negativa. E eu não duvido. Várias vezes isso já aconteceu. Mas isso é um achismo meu, tá? A fonte só falou assim, ó, cara, espera pro meu ok para você falar o valor. Como ele não deu ok até a gravação desse vídeo, eu tô respeitando o que a fonte pediu. O que ele me falou, 3 anos de contrato, e que o goleiro Santos não vai assinar antes do dia 3. Foi um pedido do próprio Santos, porque ele tá em férias, enfim, curtindo o casamento. Acho que ele até casou. Posso estar enganado, mas eu não sei de vida pessoal de atleta, mas pelo que me falaram é por conta do casamento, e ele pediu para resolver depois do dia 3. Tá? Hoje é dia 1º, então quarta-feira é dia 3. Então depois de quarta-feira a gente deve ter as novidades e assim que possível eu falo os valores da venda aqui do goleiro Santos do Flamengo para o Fortaleza. O Flamengo vem cozinhando a negociação com o Everton Ribeiro, o ano virou, o contrato acabou. E agora, Berton? Pois é, Edu, agora o Flamengo começa a ter uma concorrência talvez mais forte dos times que estavam interessados no Everton Ribeiro. E eu cito aqui pelo menos 2 e vou colocar um terceiro na parada. A gente já vinha noticiando há algum tempo de que Cruzeiro, um clube que o Everton Ribeiro inclusive passou, teve grande passagem, campeão, enfim, estava interessado em contratar o jogador, e o Inter, aqui em Porto Alegre também, inclusive conversando, fazendo propostas para o Everton Ribeiro. E agora entrou muito forte nessa parada o Bahia. A gente sabe que o Bahia tem um aporte muito grande da sua SAF, então entrou nessa briga, nessa parada para ter o Everton Ribeiro. Edu, como o Inter estava envolvido nessas negociações e nesse interesse pelo Everton Ribeiro, obviamente eu procurava por aqui informações. O que eu sempre ouvia? Olha, o Everton vai esperar a definição dele no Flamengo. Essa era a resposta padrão que eu vi de todos os lados. O Everton está conversando com o Flamengo, fez proposta, contraproposta, vai esperar o contrato acabar para começar a analisar outras propostas. Bem, esse contrato terminou. E agora o que chega para a gente é: o Everton Ribeiro está analisando outras propostas. A gente sempre ouviu também do staff do jogador de que o interesse do Everton Ribeiro era permanecer no Rio de Janeiro, era permanecer no Flamengo, renovar o seu contrato, ou estender o seu contrato. Isso não aconteceu até o momento. O contrato terminou a partir do momento da virada do ano. Então agora o Everton Ribeiro começa a analisar outras propostas e outros contratos para jogar a temporada 2024. E eu citei aqui esses 3 times, Inter, Cruzeiro e Bahia, que a gente tem maior conhecimento, mas a gente sabe que o Grêmio já teve nessa parada, outros clubes já analisaram, o próprio Palmeiras já andou sondando o jogador, andou vendo como é que estava a situação do jogador. É um jogador de 34 anos de idade, mas de um grande futebol, e o Flamengo agora vai ter essa concorrência mais forte e análise com mais carinho do Everton Ribeiro nesse início de ano. Legal, obrigado por enquanto, Berton. Realmente é um grande jogador, nossa equipe segue apurando isso que o Berton falou, do interesse do Bahia, que para mim parece um movimento bastante interessante, tanto do clube quanto do jogador. Mas a pergunta está na nossa tela, ô Jean, o Everton Ribeiro, então, tem lugar em todos os times da Série A? Você gostaria de tê-lo no Jean Futebol Clube? Cara, eu acho assim, ele é um jogador de qualidade indiscutível. É um jogador de 34 anos e o próprio acerto com o Flamengo, que é uma potência do futebol brasileiro, só não se deu por questões financeiras, porque o Flamengo estava disposto a renovar por 1 ano, ele queria 2, acho que é algo até normal. Eu acho que se for realmente o fim da história, é só lamentável que a história termine dessa maneira, né? Poderia ter terminado como homenagem em campo, como aconteceu com o Felipe Luiz, com o Rodrigo Caio e tudo mais. Mas tirando isso, acho que é normal. Tanto que o Flamengo brigasse por um contrato de 1 ano, o Everton que brigasse por um de 2, aí tem o papo de que, né, eles propuseram uma renovação automática baseada em metas, mas o Flamengo não aceitou. Mas também a gente não sabe quais são essas metas, né? Então, é difícil fazer qualquer julgamento sem saber quais são os termos exatamente do contrato. Agora, tecnicamente, eu acho que não se discute, e você pode até olhar para o Everton Ribeiro e falar: mas, cara, 34 anos, será que a queda não tem a ver com uma questão física? Vamos olhar para os outros jogadores do Flamengo na temporada. A gente consegue afirmar que quem melhorou, ou quem esteve no seu máximo. Porque esse elenco do Flamengo, se ele tivesse com todos os jogadores jogando o seu máximo, teria ganhado muita coisa. E não foi assim. Então, não foi só o Everton Ribeiro, foi um ano conturbado, foi um ano em que o time não conseguiu jogar o que poderia jogar. Então, não dá para afirmar que aquilo que o Everton Ribeiro não conseguiu fazer no Flamengo se deve à questão física.
Aí a avaliação, acho que ela fica mais complicada, ela fica mais difícil. Porque também a gente já viu muitos jogadores que, de fato, a partir de um certo momento, tem uma queda brusca, deixam de render. Então, assim, seria um jogador, acho que, para ser avaliado em todos os aspectos, inclusive nesse aspecto físico. Mas eu, assim, se me dissessem, cara, 34 anos, o Everton Ribeiro, por uma temporada, eu acho que ele ainda tem uma boa lenha para queimar. E acho que ele caberia, sim, em possivelmente qualquer clube do futebol brasileiro. Ah, vai ser titular em todos eles durante os 90 minutos? Não. Em alguns não, a gente citou os outros que, né, brigam com o Flamengo por essa primazia no futebol brasileiro. Atenção, notícia de última hora. As coisas são dinâmicas, falamos ao vivo agora, 7 horas e 40 minutos, quase isso, 7h39. Informação, a apuração da nossa equipe ESPN, Everton Ribeiro deve assinar com o Bahia nesta terça-feira. Negócio quase fechado, falta botar a tinta no papel. Vamos aguardar, mas para tristeza de muitos times brasileiros que gostariam de ter o Everton Ribeiro, vamos dar uma olhada em números do jogador neste ano que passou, né? Este ano de 2023. Põe na tela para a gente ter uma imagem, uma fotografia do Everton Ribeiro. Muitos times interessados. O acordo com o Bahia é o ideal. Eu acho que assim, os jogadores muitas vezes eles não pedem a mesma coisa para um clube e para outro, né? São condições diferentes. A gente, em se confirmando o negócio com o Bahia, a gente vai saber detalhes sobre pelo menos o tempo de contrato. E aí vamos ver, vão ser os 2 anos que ele pedia, vai ser 1. Então acho que assim, essas coisas elas mudam. Pode ser 1 com a cláusula de renovação automática. Elas mudam de acordo também com o freguês, né? A verdade é essa. O próprio Everton Ribeiro sabe que o negociar com o Flamengo é uma coisa, negociar com o Bahia, que tem condição de fazer investimentos, inclusive paga salários altíssimos, né? Para alguns jogadores, acho até maiores do que deveriam ser pagos, mas enfim, não vou entrar nessa questão, mas é uma prova de que o Bahia tem condições também de investir e se confirmar a contratação do Everton Ribeiro, eu acho que faz um grande negócio. Vamos aguardar, porque é aquela coisa, eu fico pensando aqui, né? Amanhã deve assinar. Aí o cara tá no Flamengo lá olhando, vendo o Sport Center. Fala, opa, peraí, vamos atravessar esse negócio? Então, enquanto não assina, não tem negócio fechado, Mas né? você sabe, Edu, até chamei a atenção disso outro dia, porque a gente, toda vez que vê a questão da renovação dos jogadores com o Flamengo, sempre chega alguém rapidamente interessado. Vou pegar o exemplo do Bruno Henrique. Aquele papo de Palmeiras e tal. A gente sabia que se o Flamengo quisesse, ele renovaria com o Bruno Henrique. E claro que muitas vezes os outros clubes também, não que eles não tenham um interesse legítimo, de fato tenham, mas talvez eles saibam que a possibilidade ela é pequena e apesar disso manifestam esse interesse até para dar uma inflacionada, para fazer o rival gastar mais dinheiro e tudo mais. O curioso é que com o Everton Ribeiro isso não aconteceu. E, sinceramente, eu não acho que o interesse do Bahia, porque o Bahia hoje não briga no mesmo patamar que o Flamengo. Né? Não, mas aí é o temor de perder o jogador, que pode ser importante pro elenco. Sim, exato. Se o Tite, de repente, considera o Everton Ribeiro essencial, talvez o Flamengo estivesse jogando com isso. Mas, do ponto de vista de, vai pro Bahia, acho que não é um problema. Se o Atlético tivesse interessado, por exemplo, se o Palmeiras tivesse interessado, talvez até o olhar dos dirigentes rubro-negros fosse outro, né? Dizendo, não, pera lá, esse cara pode nos criar muitos problemas nesses times. Mas não perca o Sport Center dessa terça-feira, que promete, hein? Tem essa história do Everton Ribeiro, devemos ter desfecho. Mais uma vez aqui, torcedor do Mengão, trazendo as últimas informações do Flamengo atualizado, né? Pessoal, já quero desejar um feliz 2024 a todos aí, né? Que esse ano seja melhor do que o ano passado, né? E que seja de muita prosperidade e repleta de muita saúde, né? Que assim a gente já tem uma grande vantagem, né, pessoal? Vamos lá, essa informação. O Flamengo está ativo no mercado da bola. Inclusive, esse mês aí já começa aí, pessoal. O time e o elenco em campo, né? E a torcida está ansiosa para ver o novo jogadores, né? Que estão prestes a ser anunciado, né? E a janela de transferência está aberta, né? É momento aí do Flamengo ir ao mercado da bola e conseguir fazer contratações, né, de jogadores que os torcedores só viam assim pela TV, jogadores da Europa, né? Sabemos que o Flamengo tem potencial, tem caixa aí, né? O time que teve mais arrecadação
E a diretoria já oficializou, né? Formalizou que tem muito dinheiro para poder fazer essas aquisições, né? Pessoal, vamos lá as informações. 3 milhões por mês, né? Dybala aparece no radar do Flamengo, tem triunfo para fechar com o atacante, pessoal. Então aí foi oficializado aí no dia 1º de 1 de 2024, né? Craque na Gávea, o Flamengo tem um final de ano agitado nos bastidores da diretoria comandada por Rodolfo Landim, né, pessoal? Então aí acaba de chegar essa informação aqui, né, que esse craque aí, né, Dybala, tá no radar aí, na mira do Flamengo, né? Então aí o Mengão já falou aí que o jogador tem potencial sim de vir para o Flamengo, né? Depende agora da tratativa aí para que consiga oficializar, né, e trazer esse jogador aí que realmente elevaria aí o nível do futebol do Flamengo, né, pessoal? E vocês, pessoal, já conhecem esse jogador? Deixe aqui sua participação, que é muito interessante a gente saber se vocês apoiam essa negociação, né, pessoal? Vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Deixar seu like e ative o sininho para que você receba os próximos vídeos com informações do Flamengo sempre atualizadas em primeira mão.